Diga aí, meus companheiros e companheiras de leitura, tudo bom com vocês? Já faz um tempinho que eu não gravo vídeo, né? Depois daquele de Senhor dos Anéis. Pois é, a vida de universitário é complicada. Mas é assim mesmo. Mas antes de mais nada, vamos lá, respirem fundo comigo. Sintam um cheiro de férias, exala. Que beleza, né não? Hoje eu vou trazer para vocês Diablo 3 Tempestade de Luz, como eu havia dito que ia trazer, e algumas informações adicionais. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, obviamente sou Zero, para quem não conhece o canal, para quem não está acostumado. E eu gostaria de falar um pouco sobre o Videogamer Level Up, que está acontecendo esse fim de semana, agora, dia 19 e 20 deste mês, esse sábado e esse domingo. E vai rolar muitas coisas lá, eu vou deixar a programação aqui no link na descrição do vídeo, para vocês se informarem. Mas basicamente é um evento de games em que vai contar com área de desenvolvimento de jogos, vai contar com campeonatos de jogos, K-pop e além do mais, além de diversas atrações que vai rolar lá, uma coisa lúdica, palestras e tal, vai contar com convidados mais que especiais como Muka Muriçoca, Coelho, Gustavo Nada, que é responsável por dublagens e traduções de jogos da Blizzard, como World of Warcraft, e ninguém mais, ninguém menos que Cauê Moura, né? Um dos produtores de conteúdo aí, um dos youtubers bastante famosos da atualidade. Mas vamos lá, pessoal. Eu disse para vocês no vídeo em que eu falei sobre o Mini Showdown, o Dojinshi, o mangá do Mega Man, que eu iria trazer uma análise de Diablo 3 Tempestade de Luz, e eu vou trazer agora para vocês. Bom, Diablo 3 Tempestade de Luz, ou Storm of Light, ele foi lançado em 2014. E antes de continuar, eu quero dizer aqui para vocês que esse vídeo vai conter muitos spoilers. Então, se você não jogou Diablo 3, ainda quer jogar, ou você não se incomoda com spoilers, só prossiga se você não se incomodar. Mas se você não quiser, não tiver jogado Diablo 3, ou estiver jogando e ainda não zerou, eu recomendo que você não veja esse vídeo, porque esse livro se passa após o jogo Diablo 3 e antes da expansão Reaper of Souls. Então, assim, tudo que acontece, várias informações que tem nele, que são normais nele, são coisas que ainda vão acontecer no jogo, ou seja, que antecessor a ele. Mas são coisas que você não perde se você não tiver jogado o Reaper of Souls. E eu acredito que se você tiver jogado a expansão, ele vai ser mais assim, informações adicionais. Mas vamos lá, né? Aqui está o símbolozinho de spoiler, vocês estão avisados. Sigamos. Diablo 3 Tempestade de Luz foi lançado em 2014 e foi escrito por Nate Canyon, que é o mesmo cara que escreveu A Ordem, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, já que eu já fiz análise também tanto do livro de Ken quanto do livro A Ordem, ambos vindo pela perspectiva do Diablo 3. E o que acontece nessa história? Basicamente, ela se passa pouco após o término do jogo Diablo 3. O principal antagonista lá, Diablo, ele está com a alma presa na Black Soul Stone, né, ou Pedra Negra das Almas. E essa pedra foi, no jogo a gente sabe que ela cai em santuário, mas ninguém sabe o paradeiro dela. O que acontece é que os anjos do Conselho Anjo, eles recuperam a pedra e a mantêm cativa no paraíso celestial. E, no entanto, Tyrael, que é um dos principais protagonistas da história, ele está sofrendo o peso ele está sofrendo o peso da condição mortal dele. No entanto, ele ainda tem os poderes dele e as atribuições dele enquanto arcanjo da justiça. E ele quer dar cabo dessa pedra porque ele sente que um grande mal está crescendo no paraíso. E ele
ele não tem certeza se é exatamente pela pedra, ele mesmo sente a corrupção da pedra, mas ele sente também, de fato, que parte da corrupção que ele vê no paraíso é pela pedra e diz que ela tem que ser retirada de lá, sendo que o Conselho Angelis não concorda, Imperius está extremamente contra ele, desde o início vocês viram lá no jogo Diablo 3, Imperius considera o sacrifício de Tyrael um sacrilégio, então assim, ele não foi destituído do cargo de Arcanjo da Justiça, então meio que Imperius tolera ele no paraíso, então você já consegue imaginar que há um atrito bem pesado entre as forças de Imperius e Tyrael, e assim, tem uma galera lá, tem uns anjos como Balzael, que é um anjo lá, um tenente de Imperius, que não vai muito com a cara de Tyrael, né? Sendo que Tyrael não pode fazer isso sozinho, porque apesar dele ainda ser um arcanjo, ele está limitado pela sua condição mortal, né? Então ele, enfim, ele permanece com Elduin, que é a sua espada, mas ele está mais fraco, né? Está mais suscetível do que antes. Então, para conseguir dar cabo dessa missão de retirar, ele deliberadamente resolve cometer um crime, né? Que é tirar a pedra à força, a Black Soul Stone à força de lá do paraíso e deixá-la em um ambiente Nephalem, escondido em santuário, que nem demônios nem anjos podem ver. E para isso ele conta com a ajuda de uma série de mortais que são aventureiros, que vão ser identificados pelas classes que a gente vê no terceiro jogo, que são, eu vou ler aqui porque enfim, né? Jacob Stallbreak, que é um avatar da justiça e guardião da Elduin. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, me gerou umas dúvidas aqui. Shannara, que é uma feiticeira. Mikulov, que é um monge de Ivgorod, que ele já apareceu no livro A Ordem, esse Mikulov. Guinevere, que é uma guerreira, que ela tá mais para bárbara do que para mera guerreira, ela de fato é uma bárbara, né? Guerreira, bárbara, enfim, tá no mesmo. E Zail, que é um necromante, que inclusive ele e essa, na verdade, Guinevere não bate muito com ele, não gosta muito dele, porque enfim, os bárbaros são muito ligados a essa força da natureza, essa força primitiva, e os necromantes mexem com a força dos mortos, né, tal. Então, assim, ele reúne essa galera, assim, em situações bastante, assim, distintas. A única exceção, no caso, é para Guinevere e Shannara, que já se conheciam, e assim como Jacob. Sendo que Jacob, ele é um dos personagens, na minha opinião, mais trabalhados no livro, porque além do próprio Tyrael, porque ele é um mortal. No entanto, alguma coisa aconteceu da época que Tyrael caiu e a época que ele recuperou Elduin, que assim, no jogo Diablo 3 a gente tem a impressão de que esse período ele é bem curto. No entanto, o livro Tempestade de Luz dá a entender que quando Tyrael caiu, ele se separou da espada, e diferentemente do que acontece no jogo, que a espada é dividida em 3, ela ficou em algum ponto, Jacob encontrou a espada, ele assumiu uma espécie de cargo de avatar da justiça, que seria uma espécie de representação de Tyrael, não exatamente de Tyrael, mas uma representação do arquétipo da justiça em santuário, e assim, obviamente, além de ser um artefato de extremo poder, porque é uma arma de um arcanjo, ela mexeu bastante com o ego dele, então isso deixou ele mais confiante. Sendo que depois que Tyrael retornou ao cargo de arcanjo da justiça, mesmo enquanto mortal, ele recuperou Elduin. E assim, Jacob fica bastante mexido com isso e ele tem até uma certa relação assim um pouco complicada com Tyrael por causa disso. E obviamente, além dos outros assim do desenvolvimento da relação desses personagens, desses guerreiros, desses heróis com o próprio Tyrael, tem a relação entre eles mesmos. A gente descobre um pouquinho mais quem era Guinevere, quem era Shannara, qual era a relação delas. Há um triângulo amoroso aí entre Guinevere, Shannara e Jacob. Tem também a questão de Zail, que é um necromante, os outros ficam meio assim com ele. E mais lá na frente a gente encontra um personagem que é um NPC,
na expansão Reaper of Souls. E assim, o mais interessante mesmo é você ver como é a perspectiva de Tyrael enquanto mortal e arcanjo ao mesmo tempo nessa história toda. Mas lá na frente, assim, é uma história que segue uma perspectiva de Diablo 3, mas ainda assim uma forma um pouco simples de apresentar a história, que é o estudo de Nate Canyon. E assim, o que eu vejo de um modo geral é que a história é muito boa, ela consegue sim fechar esse espaço que há entre o Reaper of Souls e o Diablo 3, o jogo sem ter a expansão. E quem aqui viu alguma coisa lá, algumas coisas do Reaper of Souls, já viu bastante spoiler disso aqui, mas até onde eu sei, ele não se foca tanto no que aconteceu antes, e sim no que acontece daquele momento em diante. Não, se eu posso dizer assim, quem é o grande vilão do Tempestade de Luz é o Conselho Ángeles, né? E você fica diante de uma situação bastante interessante, que é a de que os anjos não são necessariamente bons, né? E os demônios não são necessariamente maus. Visto a origem de Santuário, que eu explico lá no vídeo do livro de Cain, você percebe que o Conselho Ángeles ele não é composto por gente boa não, tá entendendo? Já que assim, os demônios queriam dominar Santuário para destruir o paraíso, e os anjos queriam destruir Santuário para evitar que isso acontecesse. Ou seja, ninguém ali estava protegendo os humanos. Só quem decidiu fazer isso foi Tyrael. E novamente, pensando nisso, e pensando também pelos anjos, ele resolve, digamos assim, trair os seus ex-companheiros ou os seus companheiros de conselho. Mas no mais é isso que eu tenho a dizer sobre o livro Tempestade de Luz. Para quem jogou ou para quem está por dentro da história, é uma obra que eu recomendo. É um livro bom, uma leitura simples, como eu falei no vídeo do Mini Showdown. Ele é uma leitura rápida também. É legal você ver esse desenvolvimento, como eu já falei, entre os personagens. Não há muito mais o que acrescentar além disso, além do desenvolvimento singular de cada personagem aí, e das descobertas que eles vão fazendo sobre si, sobre o mundo e sobre toda aquela coisa no decorrer da história. Além de como eles fazem para carregar a Pedra Negra das Almas por aí, né? Bom, mas é isso. Reforço aqui o convite para o videogame que vai rolar agora esse fim de semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o joinha aí se você gostou, comenta aí pra gente bater um papo, caso tenha gostado. Sim, eu não aguentei, eu não joguei o Reaper of Souls, eu já fui atrás de algumas informações, então assim, eu somei o que eu descobri jogando Diablo 3 e o que eu li sobre o Reaper of Souls para fazer aqui concatenar as informaçõezinhas. E assim, jogue ou leia que você vai ficar mais por dentro aí, beleza? Se tiver gostado, compartilhe aí com seus amigos para a gente, né, se inteirar um pouquinho aí dessa literatura que vai muito além do jogo, tem esses autores que escrevem sobre isso, e mais adiante a gente vai complementando com mais vídeos aí, mais material, beleza? Então, boas leituras e até os próximos vídeos.